Ele era completamente apaixonado por flores. Tinha um jardim de fazer inveja a qualquer rei. Era profundo conhecedor de antiguidades e amante das artes. Era muito tímido. Adorava saborear um prato bem servido. Odiava fofoca e acreditava piamente em cartas de tarô. O Crônicas da Moda de hoje te conta a história de Christian Dior. Então, gente, eu quis trazer a história de Dior hoje aqui pra vocês porque, ponto 1, primavera chegou, né? E aí eu vi que a galera tava nessa vibe primaveril, né? Antes a gente só marcava a data assim, uhul, primavera chegou, valeu, falou. Mas eu tô percebendo que esse assunto tá rendendo mais nas redes sociais, as pessoas estão falando sobre isso, os dias estão lindos, pelo menos aqui em Salvador os dias estão incríveis, o que é um pecado considerando que a gente não pode sair de casa para aproveitar, mas a vista da janela está impecável. E aí eu queria trazer essa vibe meio primaveril, meio floral, meio fofa e bucólica aqui pro Crônicas da Moda. E aí não tinha história melhor para contar do que a de Christian Dior, que, como eu falei, era completamente apaixonado por flores. Então, a história desse estilista incrível que revolucionou a moda no pós-Segunda Guerra Mundial começa numa cidade chamada Granville, fica no interior da França, é uma cidade portuária, e foi lá que Christian Dior nasceu no dia 21 de janeiro de 1905. Ele teve uma infância e uma adolescência bem tranquilas, sem grandes emoções. O pai dele era comerciante, então ele teve uma vida financeira bem estável, né? E nessa época, essa casa dele já tinha um jardim super exuberante que era a mãe dele que cuidava, a Madeleine Dior. E ele ajudava a mãe nisso, ele gostava de estudar sobre isso, ele lia livros de botânica, ele ajudava a mãe a cuidar dos jardins, a plantar as flores. Ele plantou ele mesmo um roseiral, que eram as flores preferidas dele, as rosas. E aquilo sempre foi um grande refúgio para ele, um lugar onde ele gostava de ficar. Tanto é que esse jardim, especificamente, vai servir de inspiração para várias ou todas as coleções dele depois na sua carreira de estilista, né? Tanto é que a marca Dior tem esse clima meio fantasioso, bucólico, né? Ele gostava tanto desse jardim que já quando ele era um estilista famoso, já morava em Paris há muito tempo, ele sempre voltava para essa casa para estar em contato com o jardim, para estar em contato com a terra, plantando as flores, né? Era uma forma dele fugir daquela atmosfera de Paris caótica e efervescente 24 horas por dia. Bom, quando chegou a hora dele escolher uma faculdade, o pai meio que impôs que ele fizesse relações internacionais, porque a ideia é que ele tivesse o futuro de um grande diplomata, né, ao redor do mundo. E naquela época não se contestava muito pai e mãe, né? Então ele vai para Paris, faz a faculdade toda, mesmo sem gostar muito, porque desde pequeno ele sempre teve uma afinidade muito grande com o mundo das artes. Ele frequentava ateliês de desenho, de pintura, então ele estava completamente inserido nesse meio. Aí ele fez a faculdade, terminou, só para dizer pro pai, formei, viu? Tchau. E ele vai começar a fazer o que ele gosta. Em 1927, ele abre uma galeria de arte junto com um amigo. Durante os anos 30, ele começa a fazer croquis, né, pra vender. Ele fazia croquis para um jornal muito conhecido na época, que era o Figaro Ilustre. Eu não sei se fala assim, eu acho... Perdoem se estiver errado. E depois ele começou a fazer croquis tanto de roupas como de acessórios para outras maisons, né, para outras marcas, e ele meio que ia vivendo assim. Quando começa a Segunda Guerra Mundial em 1939, ele é automaticamente convocado para ir lutar na guerra, né? Ele vai ser soldado no Corpo de Engenheiros, mas para sorte dele ele só fica 2 anos e depois volta. Ele retoma o trabalho dele como estilista, né? Ele vai ser assistente de várias maisons que tinham já estilistas famosos na época. E aí que ele vai ter um colega que também vai virar um grande estilista depois, que é o Pierre Balmain. Dior já tinha essa ideia de abrir uma maison dele, né? Mas faltava a grana. Aí em 1946 ele consegue um financiamento com um empresário muito rico do setor têxtil, que era o Marcel Bourzac. Não sei se fala assim, vocês têm que de novo perdoar a minha falta de francês. E aí ele abre sua própria maison na Avenue Montaigne, número 30, em Paris. E aí, pausa dramática, porque agora a gente vai entrar num momento histórico. Foi em 12 de fevereiro de 1947, às 10h30 da manhã,
que Dior começou a sua revolução na moda. Ele apresentou a sua primeira coleção, batizada de Corole, em meio a prédios bombardeados, a racionamento de quase tudo, a uma moda super, hiper, ultra masculinizada e militarizada. Dior fez uma revolução porque ele traz de volta a feminilidade, o luxo e a elegância. O desfile não preciso nem dizer que foi ovacionado quando acabou, acho que ninguém esperava o que ele apresentou. Se você conhece um pouquinho assim de história da moda, ou se você algum dia pesquisou algo sobre história da moda por alguma razão que eu não sei qual você com certeza já deve ter se deparado com o New Look de Christian Dior. Quando o desfile acabou e todo mundo aplaudiu ele, os jornalistas foram conversar com ele, né? E aí tava lá a editora-chefe da revista Harper's Bazaar, a Carmel Snow, e ela virou para ele e disse: "Your dresses have such a new look." Os seus vestidos têm uma aparência nova, uma aparência incrível. Eles têm um novo estilo, né? Acho que seria uma tradução melhor. E aí o nome pegou, né? Aquele estilo que ele tinha criado virou automaticamente o New Look, e até hoje é como todo mundo conhece. O New Look de Dior redefiniu o que seria a moda na próxima década, nos anos 50. Ele reinou absoluto desde o momento que ele foi apresentado, e toda a década de 50, ainda pegou um pouquinho no início dos 60. Né? Então foram mais de 10 anos dele influenciando a moda, claro, com suas variações. Agora, o que é que o New Look traz de novo? Por que ele foi tão revolucionário? Ele era nada mais, nada menos que um look que tinha um paletó aqui por cima, né, com a cintura super marcada. Esse paletó era forrado de cambraia, para ele ficar mais estruturadinho assim e dar um maior volume aqui no quadril. Vinha uma saia até os tornozelos, que hoje a gente chamaria de saia midi, né, plissada, preta, com muito tule para dar esse volume a ela, né? Sapato preto, luvas, bolsa e chapéu. Essa era a cara do New Look. Esse aqui especificamente, que é o mais conhecido, né? A imagem que você tem do New Look de fato, foi o que Dior chamou de taille bar, né? Antes de ser New Look, era o chamado taille bar. Vocês podem estar achando isso aqui com a cara super conservadora hoje, mas na época foi muito revolucionário, porque o que acontece? Se a gente pensar direito na história da moda, isso aqui lembra muito a moda do século XIX, do meio do século XIX, né? Que são essas saias rodadas. A gente já tinha aí uns bons muitos anos, que eu não sou boa de matemática, eu não vou calcular agora, mas desde meados do século XIX até o final da década de 40, com o pé nos 50, saias rodadas completamente abolidas do guarda-roupa. No início do século XX tem aquela moda meio Belle Époque, que é meio uma inspiração meio clássica. Depois vai vir os loucos anos 20, com os vestidos soltos, sem espartilho, com muitos canutilhos e muitas franjas, né, e muito ousado. Nos anos 30 a gente já vai ter uma moda um pouco mais conservadora, já por conta da guerra chegando, né, e dos movimentos fascistas e tudo mais. Mas ainda assim muito elegante, né? Não tão ousada como nos anos 20. E fora que a gente não pode esquecer que quem definiu o estilo dessa época foi Coco Chanel. E ela tinha essa pegada de praticidade, de simplicidade, de uma coisa básica, mas, claro, sem perder a elegância. Isso que Dior estava apresentando não era visto no mundo há séculos. E principalmente durante a guerra. Quando a guerra começa, são anos, a gente pode botar aí quase 10 anos de pura austeridade, né? Além do racionamento de tudo, para as roupas isso foi muito impactante, porque as mulheres precisaram ir trabalhar na guerra, ou então trabalhar, em outras atividades que antes eram dos homens e agora eles não podiam cumprir. E não tinha tecido, enfim, não tinha nada disso, crise econômica, então a moda ficou muito mais militarizada, masculinizada. As mulheres vestiam basicamente um terno, um uniforme militar, a única diferença é que usavam saias, né? Mas era assim super austera, sem cores, sem grandes detalhes, sóbrias, porque realmente era o que dava para fazer em tempos de guerra. Então, quando ele chega, ele de fato põe um ponto final, né, na guerra, ou melhor, na ressaca da guerra, né? Apesar de a guerra já ter acabado há 2 anos, quando ele lança a coleção em 47,
A Europa, e principalmente a França, que foi invadida, tá na ressaca total. Ainda tem os prédios bombardeados, o racionamento, como eu falei, a crise econômica, a crise social, né? Então tá todo mundo meio com a moral em baixa, ressaqueado. E ele vem para restaurar essa glória francesa, que é a moda e a alta costura, e o luxo, né? Ele diz assim, olha, acabou esse tempo de miséria e de coisas feias ou coisas, digamos, austeras. Agora a gente vai luxar de novo, a gente vai ter brilho, a gente vai ter cores, a gente vai ter volume. Agora não tem pra ninguém. E principalmente com isso, ele dá liberdade às mulheres para voltarem à sua feminilidade. As mulheres estavam, como eu falei, nessa pegada muito masculinizadas e militarizadas. Então ele dá liberdade. Vamos, minha filha, se solte, mostre a sua feminilidade, curta ser mulher. Então ele traz toda essa aura barroca que estava lá esquecida no século XVIII, na França especificamente, ele traz ela toda de novo. Não é à toa que os anos 50 são conhecidos como os anos dourados, né? Foi assim uma década muito próspera para esses países que saíram vitoriosos da guerra. E o movimento Dior na moda, né, o New Look, tudo que ele propunha, estava muito aliado com esse progresso que esses países estavam passando. Agora, claro que nem tudo são flores, nem mesmo para Dior, né? Ele sofreu duras críticas também, apesar da coleção ter sido um sucesso, principalmente por conta da questão do racionamento, né? Porque imagine, um dos vestidos da coleção tinha 26 metros de tecido e na época do racionamento só era permitido vestidos com até 3 metros de tecido. Então, tipo assim, a diferença era absurda. Bom, não preciso nem dizer que entre as mulheres o New Look foi um sucesso completo, né? E foi muito copiado, até porque a parcela de mulheres que podia ter um Dior legítimo é desse tamanho. Então as outras tratavam de dar seus pulos e copiar, né? Pegavam os paletós e apertavam na cintura, acrescentavam mais camadas nas saias para elas ficarem rodadas. Todo mundo dava seu jeito para entrar no estilo Dior. Só para vocês terem ideia de como a Maison cresceu rápido, em 5 anos eles passaram para um complexo de 9 andares, com 8 ateliês, de onde saíam 12 mil criações anuais. 2 anos depois já eram 28 ateliês, mais que triplicou o número. Então, assim, crescia absurdamente. Uma coisa legal de Dior que eu acho interessante é que nos desfiles dele, ele apresentava assim roupas para todas as ocasiões daquele calendário de atividade super movimentado das madames da alta sociedade. Então tinha roupas para almoços, para chás no fim da tarde, para bailes, para caçadas, para viagens de navio, para toda essa agenda super disputada de eventos sociais. Ah, e uma coisa, todas essas roupas vinham com a lingerie também. Você comprava um pacote completo. O pessoal que entende, assim, de costura, né, que não é o meu caso, eu entendo só de história, mas o pessoal que entende de costura costuma falar que a estrutura de um vestido Dior é uma estrutura quase arquitetônica, né, que o vestido tinha todas as estruturas dentro dele, você não precisava acrescentar nada. Ele já vinha com espartilho, com elástico, ele vinha já com com tule na saia, né, para fazer volume, então você não precisava usar anágua. Alguns vinham até com a liga das meias, né? Então, tipo assim, era literalmente botar o vestido no corpo e sair. A Dior foi a primeira maison de alta costura francesa a se tornar uma super marca global, né? Apesar de antes a gente já ter falado que Chanel fez sucesso em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, Schiaparelli também, mas elas estavam em outra época, né? Não foi um sucesso massificado, digamos assim. Com Dior não, Dior ele já está nos anos 50, já existe televisão, né? Já existem outras tecnologias que possibilitam essa onda de supermarca, uma coisa, digamos assim, que mais pulverizada. Em 1950, a receita com exportação da Maison Dior correspondia a 50% da receita da exportação de alta costura da França inteira. E isso correspondia a 5% da receita de exportação total do país inteiro. Ou seja, a Dior dava muito dinheiro para o seu país.
Era muito comum as lojas americanas, as multimarcas, mandarem representantes para assistirem os desfiles em Paris e eles compravam os modelos para vender nos Estados Unidos. E assim as taxas de importação eram exorbitantes, então era só dinheiro chegando nos bolsos franceses. E aí Dior foi muito inteligente nessa parte, porque ele fez um licenciamento da marca dele, super rígido, as regras eram super rígidas, claro, mas isso possibilitou facilitar esse, digamos, intercâmbio da marca para outros países. Então ficou muito comum, por exemplo, esses representantes americanos comprarem um vestido, né, na Maison Dior em Paris, copiarem ele nos Estados Unidos e depois revenderem o original para outros países, revendiam muito para o Canadá, e assim eles conseguiam recuperar o dinheiro da importação. Também era comum eles comprarem um protótipo, que aí não tinha taxa de importação, e eles faziam o vestido nos Estados Unidos ou em qualquer que fosse o país, baseado no protótipo. E claro que nenhuma dessas peças representava a alta costura da Dior, porque os materiais eram completamente diferentes. Em 1955, Dior abriu sua boutique, que era para vender bijuterias, echarpes, acessórios e roupas também. Essas roupas não eram nem da alta costura e nem do prêt-à-porter, elas eram consideradas uma semi-alta costura, porque elas tinham realmente um acabamento muito esmerado, né? Mas as modistas faziam uns pequenos ajustes nas clientes, não era uma roupa de fato feita sobre medida, só permitia alguns ajustes. E essas roupas tipo semi-alta costura foram para 87 ateliês ao redor do mundo, né? Os mais importantes, que vendiam mais, os maiores, que eram de Londres e o de Nova York, permitiam encomendas de alta costura, que eram supervisionadas pelo estilista que cuidava, né, da unidade, mas a maioria das roupas dessas lojas eram do prêt-à-porter oficial da Dior, né? Que era assim, eram peças lindas, super bem acabadas, com estampas incríveis de flores, né? Mas eram com costura à máquina e eram com tamanho padrão, né? Então não é alta costura, essa é uma das principais diferenças, né, da alta costura e do prêt-à-porter, do pronto para usar. Porque a alta costura é uma coisa feita sob medida, para o seu corpo, 100% costurada à mão, e o prêt-à-porter é algo costurado de maneira industrial, na máquina, e com tamanho padrão, que só permite poucos ajustes. Com essa história de licenciamento, a marca Dior foi parar em vários produtos que, obviamente, a Maison não tinha criado, né? Era só a marca. Mas isso foi muito inteligente, porque permitiu que potenciais clientes que não tinham dinheiro para comprar uma roupa Dior, nem que fosse um prêt-à-porter, pudessem se aproximar da marca ou se sentir um pouco da marca. Então a mulher podia comprar um par de meias com a marca Dior e ela ia super se sentir inserida naquele universo fantasioso e bucólico que Dior evocava, né? O que é uma estratégia muito comum até hoje, né, de marketing, principalmente para essas marcas de luxo, né? Hoje elas fazem isso com maquiagem, com esmalte hoje para Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, todas essas grifes de luxo, ele é a porta de entrada, né? Você pode não comprar uma bolsa Lady Dior, mas um esmalte às vezes dá para comprar e você se sente inserida naquele universo poderosíssimo da Maison Parisiense. Eu não preciso nem dizer que Dior teve clientes super exclusivas, né? A princesa Grace de Mônaco, né? Que era a atriz Grace Kelly, depois virou Grace de Mônaco. Marlene Dietrich, Edith Piaf, Brigitte Bardot, essa galera toda. Dior percebe que ele precisa de um sangue novo na marca, né? Ele sabe que se ele quiser manter essa posição que a marca ganhou de estar no front da alta costura francesa, de continuar sendo esse mestre da moda, enfim, de continuar com esse sucesso que ele adquiriu, ele vai precisar se renovar em algumas coisas. E aí ele tinha um jovem assistente na época muito promissor, chamado Yves Saint Laurent, que ele escolhe como seu legítimo herdeiro para a marca, né? Em 1957, Christian Dior morre, vítima de um infarto fulminante enquanto jogava uma partida de canastra. E aí foi uma comoção nacional, porque foi o grande mestre da alta costura, o homem que trouxe o nosso luxo de volta e levantou a nossa moral numa época que a gente estava tão para baixo, se foi. E aí, o jovem Yves Saint Laurent, com meros 21 anos, assume a marca, né? Pega a marca nas costas e diz, agora sou eu que vou fazer esse negócio.
A primeira coleção que ele apresentou foi em janeiro de 1958 e foi também assim um estouro, né? Foi incrível, porque ele conseguiu de fato dar um refresh na Dior, né? Ele trouxe roupas mais soltas, mais joviais, menos opulentas, né? Ele trouxe a silhueta triangular, né? Que abria um pouco o vestido, deixava o corpo um pouco mais solto, sem aquela estrutura rígida da cintura apertada. Mas ele não deixou de fazer, digamos, um estilo mais Dior clássico, né? Com roupas com mais brilho, com mais pedrarias, né? Seguindo aquele modelo que Dior fazia, porque ele sabia que existiam muitas clientes da velha guarda, antigas, que tinham esse perfil mais conservador e que gostavam desse estilo. Então, assim, essa foi uma grande sacada, porque ele conseguiu manter a grife adorada e desejada entre todas as gerações. E aí, 2 anos na grife, ele sai da Dior para deslanchar na sua própria marca. E aí já é outra história. Bom, depois de Yves, a Dior teve vários diretores criativos, mas com certeza nenhum foi tão marcante, tão polêmico como John Galliano. Bom, primeiro a gente precisa dizer os fatos. John Galliano é um gênio, né? Ele realmente é um gênio da moda, ele criou coisas incríveis para Dior, ele assumiu a direção criativa da marca em 1999 e ele conseguiu tirar meio a alta costura do ostracismo. Ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a alta costura estava esquecida, estava empoeirada lá no sótão, e ele era muito assim inventivo, muito ousado. Ele trouxe aquela aura clássica e fofa de Dior, mas com toque de punk, de rock, e assim ele realmente causou uma sensação na época, né? Os desfiles, inclusive, eram apoteóticos, as coleções eram aplaudidas de pé. Ele, de fato, trouxe essa ousadia para a marca e botou a alta costura de novo cintilando no topo do mundo da moda. Em 2011, vazou um vídeo dele dizendo que amava Hitler e fazendo ofensas antissemitas. E depois ele foi acusado de ter ofendido um homem que estava num bar pelo homem ser de origem asiática. E aí, enfim, foi a gota d'água, né? O grupo, né, o conglomerado que detém a Dior, mandou ele embora e ele ficou um tempão sumido do mundo da moda. Ele veio voltar tem alguns anos. Depois de 5 estilistas homens passando pela Dior, a marca finalmente ganhou uma estilista mulher, uma mulher na direção criativa da Dior. Em 2016, Maria Grazia Chiuri, eu também não sei falar italiano, eu não sei se esse nome está certo, saiu da direção criativa da Valentino, que ela dividia com Pier Paolo Piccioli, e aí ela fazia dupla com ele lá, né? E aí ela veio para tocar a Dior sozinha. E assim, ela tem sido incrível, porque ela tá trazendo uma onda super feminista pra marca. É muito louco a gente pensar que a marca Dior, que tanto vangloriou as formas femininas e a feminilidade da mulher, nunca teve uma mulher à frente da marca, né? Pois é, mas agora nós temos Maria Grazia. E aí na sua primeira coleção ela já chegou assim, chegando. Ela colocou uma modelo na passarela, com uma saia longa, bordada, bem a cara da Maison Dior, né? Com uma t-shirt branca básica, com a célebre frase da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: devemos todos ser feministas. Eu queria muito terminar o vídeo com essa frase, devemos todos ser feministas, porque eu acho que o que fica da história de Dior, o que é que a gente pode levar de lição para a vida, de aprendizado, é que a nossa feminilidade importa, né? Ela não é para ser algo banal, fútil, ou algo que vá atrapalhar a gente no mercado de trabalho, por exemplo, ou algo que deve ser renegado. E também ela não precisa ser aquela feminilidade padrão dos anos 50 que Dior criou lá. A gente pode muito bem adaptar as suas lições ou as verdades, né, os dogmas de Monsieur Dior para o século XXI. O importante é a gente encontrar o que existe de mais feminino em nós e colocar para fora e mostrar sem medo e sem julgamentos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje da história. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, porque tem muito conteúdo bom rolando por lá também. Um beijo!